eu quero dizer que a alegria é toda minha, a honra é toda minha. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. Amém. Então, se a gente for ler a Bíblia, e a Bíblia vai dizendo assim, ó, foi necessário passar em Samaria, porque Jesus veio habitar em tal lugar e foi para outro. Então, eu entendi isso na minha vida já há algum tempo, que a agenda nunca é minha, a agenda nunca é nossa. A agenda, pastora Kelly, é sempre do Senhor. Amém. Então, acredito eu que quando vocês começaram a organizar tudo isso daqui, a pensar em cada detalhe, a pensar em quem ia pregar, o louvor que ia cantar, o tema que ia ser, não é? Como que ia ser as estratégias, quando vocês começaram a pensar tudo isso, eu creio no meu espírito que já estava no coração de Deus. Amém. Então eu não vim de Guarulhos aqui à toa. Eu vim aqui com certeza para comer junto com vocês. Amém. E comer de um banquete espiritual. Aleluia. Ainda que nós temos ali um banquete, né? Todo preparado com carinho. Mas eu tenho certeza de algo. Deus tem um pão para dar para a gente Amém. aqui. Aleluia. Deus tem uma água para dar para a gente beber aqui hoje. Amém? Amém. Se puder aumentar um pouquinho para mim o meu retorno, dá para aumentar um pouquinho? É que eu fui curada do pulmão, né? Amém. Então, às vezes eu preciso esforçar um pouquinho assim, mas ele está curado. Ele está curado. Já faz alguns anos melhorou isso. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Amém? Então, eu me sinto alegre, pastora Kelly, né? Kelly e a pastora Roseli, né? Aqui, as irmãs, todas vocês. Eu me sinto muito alegre porque a minha tristeza é quando a pessoa chama e eu falo, ai, nesse dia eu vou estar em Bauru, porque minhas filhas moram lá. Olha, irmãos, que interessante. Nós servimos o ministério 10 anos em Bauru. Vivemos a vida toda em São Paulo. Aí quis o Senhor nos levar para lá. Ficamos 10 anos. Só que minhas filhas conheceram os varões de lá. E casaram lá e lá ficaram. E as minhas filhas hoje, né? Uma é professora, a outra cuida de uma empresa, a outra se casou, também trabalha, tem a minha netinha. Eu falei, olha que coisa linda. A gente está falando aqui de produzir, de plantar, de florescer. E olha que coisa linda. Eu gerei filhas, três mulheres, para poder servir outras famílias. Amém. Servir outra cidade. Então, olha que entrega, pastor. Olha que entrega para você que tem filhos. Os filhos não são nossos. Né? Deus já está falando, hein? E o meu marido começou a ficar assim preocupado. Ai, minhas filhas. Eu falei, amor, olha que bênção. A gente gerou para fora. A gente gerou para fora. Minha filha dá aula para autistas. Que coisa linda. Que coisa linda o colégio. Contratou ela só para cuidar de meninos autistas. Amém. Então fala para mim, aonde eu vou ter tristeza? Aonde eu vou ficar triste que as minhas filhas não estão perto de mim? Então às vezes a gente não consegue atender algum convite por conta disso. Às vezes eu estou fora, às vezes eu estou lá, às vezes eu estou em outro lugar. Mas graças a Deus que nós conseguimos estar aqui. Amém. Então vamos aplaudir Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor, por estarmos inseridos no teu plano. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus. Deus é fiel, irmãs. Aleluia! Louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui no 10º chá. É isso mesmo? Estamos no 10º chá. Quem veio no outro? Quem veio no outro aqui? Levanta a mão. Quem veio no 9º? Quem veio no 8º? Agora vamos mudar. Quem vai vir no 11º? Ele vai ficar aqui nesse lugar, hein? Vamos combinar? Fala assim, vai ficar pequeno. Fala assim, vamos ter que arrumar outro lugar. E virão outras. E mais outras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, mulheres, olha só. Eu sou a Bispa Nivalda, né? Você pode falar assim, por que bispa, né? Vocês sabem que vou dar uma dica, vou dar uma chave para vocês, tá bom? Quando você fala que não quer, aí que vai ser. Ah, eu não quero ser mulher do pastor. Ah, eu não quero ser pastor.
pastor, eu não quero ser missionário, não quero ser da intercessão, não quero ser do louvor, não quero ser do infantil. Essa palavrinha, no mundo espiritual, ela vai encontrar. Porque eu casei com o filho do pastor. Aí, fui também para o ministério, que eu também não queria ir. Hein? E aí o Senhor começou a dar outras igrejas para a gente cuidar. Então, bispos, o que é a função de um bispo, de uma bispa? Cuidar de outros pastores também. Amém. Amém? Amém. Então, já não bastasse os problemas da igreja que eu tenho local, já não bastasse os problemas das ovelhas de perto, também viria as situações de longe. Meu Deus. Por que, diz para Nivaldo? Vou falar para você. Porque Deus nunca vai te pedir algo que você não possa dar. Ainda que seja difícil, como pediu minhas filhas para longe. Deus nunca vai te pedir algo que você não possa dar. Amém. Talvez a gente não quer entregar. Talvez a gente não entenda e fica desesperada dizendo eu não. Mas é Deus que sabe de todas as coisas. Amém. Amém? Então, entendeu o porquê do bispo? Amém. Entendeu? Às vezes as pessoas falam, fulano virou pastor. Gente, ninguém vira pastor. Não é passe de mágicas. É experiência com Deus. Amém. Porque a palavra diz o quê? Aqui, muito for dado. Aí que está o X da questão. Muito será requerido. E o interessante, aqui tem muitas pastoras, né? Graças a Deus, missionárias. Então, olha só. Quanto mais você recebe, né, da unção, o óleo cai na sua cabeça para algo, para o desenvolvimento de algo na obra, a pastora quer. Quanto mais você recebe, mais você vai diminuindo. E eu pude ver isso na minha caminhada. Cada vez mais. Então, por exemplo, semana passada, faltava alguém para dar aula no infantil. E eu fui lá, e eu lembrei, eu falei, meu Deus, faz tantos anos que eu dei aula no infantil. Será que eu sei dar aula no infantil ainda? Porque o infantil não é um depósito de criança. Né? Depósito de criança porque não faz. Agora ir lá, ter paciência, ter amor, né? Alguns até trabalhosos ali, né? Porque, por exemplo, eu só tive meninas. Então aquela inquietação dos meninos, né? As minhas eram bem quietinhas. Então você vê, a gente vai sendo tudo experimentado. E aí fui eu lá. Olha só que coisa. A gente foi pastor, meu Deus. A gente foi pastor ali. Quem conhece Pindamonhangaba? Já ouviu falar? A gente foi pastor ali. Taubaté, São José dos Campos, Guarulhos, vários bairros. Zona Leste. Quem conhece a Zona Leste? Hein? Que está tendo o jogo do Corinthians, a ovelha vem com a bandeira nas costas. E eu falo, quem está vendo essa bandeira aqui na igreja? Ô pastor, aqui é nós. Aí eu, ai meu Jesus, me ajuda, Senhor. E está tudo certo. E ele está ali servindo o Senhor, graças a Deus. E já nem usa mais a bandeira. Porque conheceu o maior de todas as bandeiras. Então olha só, quanto mais a gente vai crescendo, significa que você vai tendo mais ocupações no reino de Deus. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. O quanto Deus quer usar a sua vida. O quanto é importante você achar o propósito de Deus que Ele tem para você. O quanto você é valiosa. Porque eu recebi tanta palavra. Essa menininha, irmãos, olha ela chamada como Olivia Palito, gente. Hoje eu estou com 69. Essa daí não vai ter filho. 3. Uma cesariana. Um parto no meio da rua, dentro da ambulância. Já ganhou neném com cinto de segurança amarrado? Já ganhou? Alguém já ganhou? Eu ganhei. Orando o Salmo 23 em línguas. Você já viu isso, gente? Meu Deus. Hein? Pra que eu ia usar o nome de línguas? Na hora de ter um filho. O Senhor é meu pastor. De repente comecei a orar em línguas. E o Senhor dizendo, você não sempre diz que eu sou seu pastor? Então vai, filha. Depois eu tive uma outra do parto, normal também, mas aí dentro do hospital. Então, olha só. Aquela pessoa que vai receber tantas palavras negativas, tanta coisa dizendo que você não pode, nunca vai dirigir na vida. Nunca vai tirar carta. Irmãos, eu sou a prova viva. Eu sou a prova viva de quando Deus quer cumprir o propósito
propósito na vida de alguém. Alguém que se abriu para receber. Porque não adianta Deus dar e você não se abrir para receber. Meu Deus. Então eu sou a prova viva de que eu consegui ter filhos. Que eu consegui enviar os meus filhos. Que eu consegui ficar casada. Porque no dia do meu casamento soltaram assim, ó, não vai durar 3 meses. E eu já estou com 28 anos. Aleluia. Aleluia. Hein? Aleluia. Porque começaram a falar mal do meu esposo. Porque o meu esposo ficou 5 anos nas drogas. Ele é filho de pastor. Eu olho para ele e falo, amor, mas nem eu que era do mundo aprontei tanto. Eu nunca fumei, nunca bebi. Você, filho de pastor. Ai, irmão, a gente fala umas coisas, né? Com 11 anos ele saiu de casa. E ele, graças a Deus, quando eu conheci ele, já era liberto. Amém. Porque a minha sogra floresceu, ela levava foto. Aleluia. Sabe aquela irmã que todo culto tá com a foto? Você tá com a foto na mão? Porque a minha sogra ficava lá, pastora, ela estava falando do meu filho. Ela tinha o ministério dela, mas ela ia nos outros. Na Deus é Amor, na universidade, gente, ela ia em tudo quanto é lugar. Por isso que a gente pode falar mal de igreja nenhuma. É verdade, pai. Porque quando a igreja dela estava fechada, não tinha culto, ela ia na outra. É. E todo mundo recebia ela e falava assim, mamãe, seu filho vai voltar. Seu filho vai Aleluia. voltar. Você vai florescer, seu filho vai voltar. E aí o filho dela voltou. Glória a Deus. E o filho dela voltou para ser meu. E aí Deus falou, vou dar para Nivalda. A mocinha que está tirando a nota 10 da escola, vou dar para ela. Ela que gosta de ler, ela que gosta de estudar, ela que gosta disso e daquilo, dá para ela. Porque através da união deles, eu vou fazer uma grande obra. Eu vou fazer outras vidas florescer também. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Pai. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Amém. Deus está falando com gente já sentada ali, ó. Deus está falando com você já. Você não veio aqui hoje à toa. Pai. Amém? Amém. E olha só, o tema aqui do Salmo, não é isso? O tema do chá, o Salmo 92. Amém. Eu fiquei ali em casa matutando e falei, Senhor, o que está acontecendo? Que palavra é essa que está lá na igreja acontecendo? Aí eu olho ali, né? O ano do cultivo. Então, no ano do cultivo, irmão, a gente tem que falar de tudo isso daí. De plantar, de colher, de florescer, de dar fruto. Por quê? Uma coisa, outra chave. Quando Deus manda a palavra, é porque ela vai acontecer na nossa vida. Amém. Porque Isaías diz o quê? A palavra que sair da boca de Deus não voltará vazia, Amém. sem que antes cumpra para o que ela foi enviada. Amém. Amém? Aleluia. Então Deus deu essa palavra aqui hoje para nós, que está no Salmo, vamos lá, 92, versículo 12 e o 13, né? Foi passado aqui para mim, do 12 ao 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdura. Vamos ler o 15. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, não a nós, não a mim. Aleluia. Senhor, porque sem ti não somos nada, Senhor, somos vazias. Somos até uma planta seca, esturricada. Ah, Senhor, mas diante de ti, da tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, diante da tua unção. Espírito Santo de Deus, Pai. Ah, Senhor, dirige tudo aqui neste lugar como já está sendo dirigido. Continua, Senhor, o Senhor já está curando pessoas aqui. O Senhor já está curando sentimentos. O Senhor já está curando mentes. O Senhor já está curando aqui sonhos, Pai, que foram, Pai, rompidos, abortados. Eu creio no meu Espírito, Pai, que o Senhor já está perdoando pecados aqui. Pessoas que estavam na iniquidade, Senhor, já não estarão mais. Senhor, familiares dela, Senhor, que precisam de algo, de salvação, de libertação. Assim como o Senhor fez na vida do meu
Eu creio que já está acontecendo aqui. Glória a Deus. Está acontecendo aqui. Glória a Deus. Ah, meu Deus do céu, em nome de Jesus. Maravilhoso. Para louvor e honra da tua glória, Pai. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Levante as suas mãos. Fica de pé, vai. Fica de pé. Vamos lá. Aleluia. 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 Agora é com você, hein? Diga assim, é comigo. É comigo. Tá fraco, hein, Suzana? Hein? Fala assim, é comigo. É comigo. Levanta as mãos, vai, tem ninguém com frio. Hã? Aqui tá calor, gente. Vocês não viram barulhos lá. Lá que tá frio, aqui tá calor. Fala assim, é comigo. Eu recebo. Eu me abro. Despeje em mim. Despeje em mim, Senhor. Eu me abro hoje para receber tudo aquilo que tu tens preparado para minha vida. Em nome de Jesus. Agora, caia por terra. Todo valente. Toda pressão. Toda malignidade. Eu denuncio toda obra que queira roubar a palavra, a unção, os meus frutos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Chamadas para florescer e frutificar. Chamadas para florescer e frutificar. Pastora Roseli, a Bíblia fala assim, né? Lá em Timóteo, Paulo diz que a gente tem que se apresentar como obreiro aprovado, né? Então eu fiz um esboço aqui e eu falei assim, Senhor, mas já aconteceu da gente chegar no lugar e Deus dá outros direcionamentos. Amém. É verdade. Mas o Senhor me confirmou. Porque quando eu li o tema chamadas para florescer e frutificar, a primeira coisa que Deus falou no meu espírito, o Senhor falou assim para mim, vai lá em Suzano e diga para elas, chamadas para florescer e frutificar. Primeira coisa desta noite, você tem um chamado. Amém. Porque se nós somos chamadas para florescer e frutificar, é porque nós temos um chamado. Amém. Tem uma professora aqui? Quem é professora? Interpretação de texto. Tá certo ou tá errado? Viu? Eu digo que tudo que você recebe na caminhada, alguma você vai usar algum dia. Amém. Nada é perdido. Minha mãe dizia assim, minha filha, conhecimento é assim, onde você vai com você, ninguém rouba. Pode roubar seu sapato, sua bolsa, seu carro, qualquer coisa. O cargo da empresa, mas a sua sabedoria, seu conhecimento que você adquiriu, ninguém rouba de você. Verdade. Vai junto. Amém. Então, chamadas para florescer e frutificar. Primeira coisa, nós temos um chamado. Amém. Romanos 8:28, a palavra do Senhor diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam segundo um chamado de um propósito. Amém. Então levanta a mão e diga assim, eu fui chamada. Eu fui chamada. Amém? Amém. Então, se nós desejamos florescer, se nós desejamos viver a palavra de frutificação, eu quero dar fruto. Eu falei coisas aqui tão simples. Ter um filho. Mas qualquer um tem um filho? Não, gente. Vocês já conversaram com algum médico? Quem tem filho aqui? Dá graças a Deus, porque eu tenho muitos pedidos de oração de gente que não tem filho. E fez estudo, e fez não sei o que, fez um monte de coisa, não achou problema, não tem problema. Tá tudo lá normal no organismo, mas não gera. Então tem, ó, temperatura, tudo. Tem um monte de coisa que influencia para você gerar. Olha que coisa interessante. E a gente fala, é fácil ter filho. Não é tão simples assim, não. Tudo tem um direcionamento, porque todas essas coisas vêm primeiro de Deus. Amém. Então, chamadas para florescer e frutificar, primeira coisa, todos nós temos um chamado. E esse chamado que vai levar você a viver, a dar os seus frutos e recolher os seus frutos. Amém.
Se a gente for lembrar na Bíblia, eu fiquei lembrando de Maria Madalena. Quem já ouviu falar de Maria Madalena? Amém. Hein? Maria Madalena, quantos espíritos malignos saíram dela? 7. Quantos? 7. Estou ouvindo só a pastora. Quantos? 7. 7. 7. Hã? E tem gente que fala, puxa, só tem um. Brincadeira, você tem nenhum não. Hã? Ela tinha 7. E depois ela foi uma das mulheres que viram a ressurreição de Jesus, É gente. verdade. Aleluia. E ainda saiu correndo para contar para os discípulos que Jesus tinha sido ressurreto, ele tinha ressuscitado. Então, olha que coisa interessante. Nasce de um processo de libertação, nasce um chamado. Amém. Então, nós estamos aqui hoje para quê? Para entender que nós temos um chamado. Amém. Nós temos um chamado. Ah, mas eu não sirvo para nada. Quem falou isso para você? É. Ah, mas eu não vou conseguir. Sabe uma das coisas que eu entendi na minha caminhada? Eu só não vivo se eu não quiser. É. A maior opositora de todas as coisas é o diabo. O maior opositor é o diabo. Mas nós também fazemos parte dessa oposição. É. Porque muitas vezes Deus dá a bênção na sua mão. Deus dá o fruto na sua mão. Deus dá oportunidade para você. E o que a gente faz? Muitas vezes as mulheres, muitas vezes fazem. Não é para mim, não. As pessoas olham e falam, ah, mas é que você é inteligente. Não é que tem gente mais inteligente, tem gente que se coloca mais. Entendeu? Eu estava conversando com uma pastora, ela falou assim para mim, ai, bispo, é que eu não gosto de ler. Eu falei, então, olha o problema, você não gosta de ler. Ah, mas eu gosto de ler a Bíblia. Então você gosta de ler. Quem está entendendo? Amém. Então, no nosso chamado, nós temos que ter um funcionamento. Diga-se comigo, funcionamento. Amém? Amém. Não adianta você ter recebido um chamado para ser mãe. Não adianta você ter um chamado para ser uma esposa. Você tem um chamado. Nem todo mundo vai ser pastora. E a socorrista, quem vai ser? É. Hein? E as professoras do infantil? É. E as missionárias lá fora que vão nos presídios, que vão no campo, gente? Às vezes a gente quer coisas que não é pra gente. E Deus está falando aqui hoje, eu te chamo para florescer e frutificar. Mas entenda que eu tenho algo para você. Amém. Levanta a mão e fala assim, Deus tem algo para mim. Deus tem algo para mim. Amém? Amém. E você precisa descobrir isso, porque Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados. Então, às vezes você vive uma situação e você, por exemplo, fornalha. Você sabia que a gente não pode pedir para sair da... O que é fornalha? É uma luta muito forte. É uma luta de 7 vezes mais. É uma luta que vem e fala assim, se você não fizer, se você não se dobrar. Então, entende? Quem aqui já foi rodeado ou já viveu depressão? Levanta a mão. Aquela coisa que você quer morrer. Aquela coisa que você está viva. E você sente o seu sangue saindo. Como se tivesse alguém puxando o sangue de você. Sabe alguém puxando, colocou uma agulha lá e tá. Quem já se sentiu assim? Vontade de se jogar de algum lugar, de não querer viver mais. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso. Passei, gente. Então eu sei como funciona. Você não quer ver ninguém, não é assim? Hã? Ah, mas é aniversário. Eu não quero ir, eu não quero ver ninguém, não quero... Olha, eu não sei quem já teve aqui, mas eu tive uma coisa tão ruim que eu fiquei com pavor de telefone. Sabe? Eu não queria nem atender telefone, eram tantas dívidas naquela época, era tanta situação, era traição de gente na igreja, aquela pessoa que você investe, aquela amiga, aquele amigo, aquele parente que você ajuda. Você foi para morar na sua casa. Só que quando você precisa, a pessoa vira as costas para você. Você visitou todo mundo doente, mas quando você ficou doente, ninguém te visitou, ninguém fez um chá para você. E tudo que você queria era só uma mensagem. Como você está? Você está entendendo? Só que todo esse processo de dor, todo esse processo ruim na nossa vida, implica no quê? Que eu tenho um chamado. E mesmo na dor, como diz aqui, ó, vou ler aqui para vocês, ó, no livro de Jó. Aleluia. No capítulo 14, no versículo 7, diz assim:
Porque há esperança, o que a gente cantou aqui, Amém. para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, Aleluia. e não cessarão os seus rebentos. Amém. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Eu vim aqui hoje dizer para você, Aleluia. se tentaram te parar, cortaram a sua árvore, ainda que não foi ninguém na terra, porque a gente está na terra, mas foi talvez o próprio Satanás com situações na sua vida, tentou paralisar você, está caindo os olhinhos aqui, ó. Tentou paralisar você, tentou roubar você, tentou falar para você que você, nessa luta, você não levantava mais. Eu vim aqui hoje para declarar essa palavra, Amém. porque há esperança para você. Amém. Aleluia. Porque houve esperança para mim. É Deus. A pastora Kelly falou, a Bispa Anivalda é do comunhão e do amor sem fronteiras. A gente cuidou de muitos ministérios. Foram 15 com o Balu. E aí, gente, eu assumi. Quem que é diaconisa? Diaconisa. Eu assumi a igreja diaconisa. Com 1 ano, não, 2 anos, deram uma igreja para o meu esposo e uma para mim sozinha, a pastora Kelly. E eu pastoreei, Amém. sozinha. E você sabe, quando você é casado, você pastoreia a sua e ajuda o marido, né? É. Porque no evento ele queria me chamar. Então, olha só. Você pode achar que você não consegue dar fruto, mas você consegue. Amém. Você consegue. Aleluia, Deus. Você acha que não consegue. O diabo imprimiu na sua mente que não dá, mas dá. É Dá Deus. sim. Eu falava assim, Deus, mas o que eu vou? Eu não conheço a Bíblia. Ele falou, me busca que eu te ensino. Amém. Eu não pregava nunca, pastora Roseli, no Apocalipse. Eu tinha medo. Eu falava, eu não pregava nunca no Apocalipse. Hoje eu prego no Apocalipse também. Amém. Glória a Hoje eu Deus. explico. Amém. Eu falava, Senhor, tomara que ninguém pergunta quando a pessoa morrer, para onde ela vai. Eu não vou explicar. Eu não sei explicar. Naquela época. E os irmãos ficam as perguntas mais difíceis, né? O pastor, o que vai ser de eu? Ai, Jesus, me ajuda. Então, olha só, Deus capacita a gente. Amém. Então, aí quando foi 2018, a minha mãe nunca teve uma gripe na vida. Olha só, ela nunca teve assim uma gripe. É difícil ela ficar doente. Quando foi em 2018, ela passou mal, foi fazer uns exames, apareceu lá. Ela tinha um câncer de uma vesícula que ficou inflamada. Meu Virou um câncer. Ela foi tirar a vesícula. Quando abriu, era um câncer. E o médico falou assim, ó, 6 meses no máximo. Não, minto. Ele falou 1 mês no máximo. Ela viveu 6. 6. Ela morreu sem saber que ela tinha um câncer. Porque 73 anos, o médico falou, se for tirar, ela morre. Se for fazer quimioterapia, na primeira ela morre. Então falou assim pra gente, vê o que vocês querem fazer. E a gente, um dia eu conversando com Deus, eu falei assim, o Espírito Santo, a gente ainda pode orar, né? É. E o Espírito Santo falou assim, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Aleluia. Glória a Deus. Independente do fruto que vai ser, você sempre pode orar. Eu aprendi isso. A situação por mais perdida que ela possa parecer, eu sempre vou estar conectada com Deus. Porque eu sou uma árvore plantada. Nós somos flores plantadas, Salmo 1. É. E é muito difícil, porque veio uma missionária pastora aqui e falou, né? Não sei qual delas que foi aqui, que não teve a presença, que não teve a presença do pai. Eu também não tive, então imagina eu perder minha mãe. Eu estava lá em Bauru, desesperado, o grupo da família, quem vai ficar hoje? E eu não podendo vir direto, né? Pela distância. Aquilo foi me matando, eu na frente da igreja, pastoreando, cuidando. E eu sempre tive uma dificuldade na área dos rins. Até que chegou um ponto que a luta veio tão forte, mas tão forte,
muito forte. Que parecia que o meu rim ia explodir de tanta dor, tramal todo dia. Chegando nos hospitais pelas portas do fundo, na cadeira de roda, pastora Roseli. E aí uma médica olhou para mim, para o meu esposo, e falou assim: olha o que a gente ouve. Vocês pastores acham que vocês são deuses. Olhou para o meu marido falou assim: ela não tem nada, é só porque a mãe dela está morrendo. Mas ele não falou essas palavras, né? Mas é assim para entender, mais fácil. Aí a médica falou assim: se ela não tivesse nada, ela não estava aqui. Entenderam? Ferroado no homem. Porque a gente que serve a Deus quer dar explicação para tudo. Mas a gente esquece que a gente foi chamado para um propósito. Quem está entendendo? Amém. A gente esquece. A gente começa a atropelar tanta coisa. E aí ela falou assim: quanto tempo vocês tiveram férias? Férias? A gente não tem férias. Porque a gente não pode deixar a igreja. Mas não tem outras pessoas nessa igreja? Não, mas eu que tenho que trazer a palavra. Eu que tenho que ir lá. Não, mas no culto da ceia, se eu não tiver, não tem culto. E essas coisas que vai pondo na cabeça da gente. Como se a obra fosse parar por causa de duas pessoas. Olha só, chega um ponto na vida da gente que o trabalho, que também é um chamado, ele não pode ocupar todo o seu tempo. Você não pode vender todo o seu tempo para o trabalho, porque o trabalho é isso, a gente vende tempo. Sim ou não? Sim. A gente vende e ganha por isso, e às vezes nem ganha bem. Se ganhasse bem, eu não vai compensar, mas nem sempre. Bispo, mas eu preciso. Eu também achei que eu precisava. Eu e meu marido, a gente achava que a gente precisava. Mas que a gente precisa, porque o carro só não tá bom, não. Não, porque eu preciso ter aquela roupa, preciso comprar aquela casa, preciso disso, preciso daquilo, sabe? Tanta coisa. E a gente vai tupicando no chamado de Deus. E Deus usou aquela médica. E você, Evalda, como você é? Eu sou preocupada. Se uma pessoa sai da igreja, eu fico doente. Ela falou: então tá bom, então eu estou entendendo todo o seu problema. O problema não era o câncer da minha mãe. O problema era que eu queria viver tudo de uma vez só. Tinha um se separando da família. Eu pegava o meu carro, saía correndo, pegava dinheiro emprestado se não tinha, para ir resolver o problema do irmão. Do meu irmão. O cachorro fez xixi. Eu tenho que limpar, eu tenho que fazer. Vocês estão me entendendo, gente? Meu Deus. O que foi me matando? O ativismo. O eu tenho que fazer, o eu tenho que ser. Meu Deus. Sabe? Porque o que vão pensar de mim? Sabe o que aconteceu com o que vão pensar de mim? Essas pessoas sumiram. Meu Deus. Elas sumiram, pastora Roseli. Meu Deus. Aí o meu esposo olhou para mim e falou assim: amor, Deus usou essa médica. Vamos embora de Bauru. A gente já criou as meninas já estão encaminhadas. Mas e a igreja? A igreja não vai morrer. Vamos cuidar de você, da sua saúde. E aí foi quando nós tínhamos 2 pastores lá, que nós formamos ali, graças a Deus que a gente formou. Graças a Deus que a gente não era tão ruim assim, né? A gente não era tão estragado assim. E a gente deixou todos os ministérios funcionando, louvor, departamento infantil, tesouraria, tudo funcionando. E chegamos para eles, contamos a situação, passamos a situação para a igreja, e minha mãe veio a falecer. E quis Deus, né? Que a minha mãe morresse no dia da minha visita. Olha só, eu longe, no dia da minha visita foi o dia que ela morre. Minhas cunhadas desesperadas ali. Minha mãe começou a ter as paradas, né? Não sei quem já teve essa minha experiência. A pessoa fica levantando e batendo a cabeça assim, ó. E você vê a sua mãe que te criou, sozinha. Meu pai foi embora. Deixou 8 filhos. Ela nunca trabalhou na vida. E ela criou a gente ali. Imagina você perdendo essa pessoa. Eu falei do parto dentro da ambulância. Quem estava comigo? Minha mãe, gente. Minha mãe. Eu estava perdendo a minha mãe. Entendeu? E por outra situação também, eu me coloquei tanto para as outras pessoas. E minha mãe fazia aniversário, pastor Roseli, no dia 25 de dezembro. E tinha anos que eu não via, pastora Kelly.
Ai, mãe, você quer? Tem culto das irmãs. Tem isso na obra, mãe, eu não vou poder ir. Você consegue entender? Meu Deus. O que a gente vai perdendo no meio do chamado? Deus nunca vai dar um ministério pra gente perder as outras coisas. Meu Deus. Ah, mas Jesus disse que é para deixar pai e mãe. Não é nesse sentido. Porque não adianta eu ganhar todo mundo lá fora e eu perder aquela pessoa também, porque minha mãe não foi pastora, minha mãe não foi missionária, minha mãe não foi apóstola, não foi bispa, mas ela foi a minha mãe. Amém. E se eu estou aqui hoje pregando essa palavra, foi porque a minha mãe me ensinou muita coisa. Aleluia. E as pessoas falam comigo e elas falam: bispa, você tem uma sabedoria, coisa que a gente não entende. A gente fala com a senhora dá a chave num minuto pra gente. Amém. E eu falei: ó, tudo isso eu aprendi com a minha mãe, e claro, primeiro com Deus, que não tem nem comparação. Aleluia. Então, só para vocês entenderem, foi quando eu vim embora de novo para minha cidade de Guarulhos. Sumiu todo mundo. Eu estava em todos os velórios, pastora Kelly. Eu não faltei em velório de ninguém. Eu estava em todos. Todas as crianças, todas as pessoas que estavam... Gente, eu tenho uma saúde muito sensível. Eu peguei uma bactéria hospitalar sem entrar dentro do hospital. Mas naquele tempo, no meu ministério, eu entrei em todas as UTIs que eu fui chamada, eu entrei. Eu corri risco de vida. Eu preguei grávida nas células, eu preguei sem microfone, eu cantei sem banda, eu fiz um monte de coisa pela capacitação do Senhor, mas eu nunca disse que eu não ia. Meu Deus. Eu nunca disse que eu não ia. Eu limpava minha casa, eu ensinei minhas filhas na escola, eu levava a pé, eu estava correndo. Eu batia carro, eu ia descer o carro da garagem, escancarava tudo no portão, porque eu não tinha prática. Mas tudo que me veio para fazer, eu tentava fazer. Meu Deus. Só que na hora que eu precisei, que eu vi minha árvore cortada, eu falei: agora todo mundo vai ter comigo, tá fácil. Vão vir fazer culto para mim, porque eu não podia sair da minha casa, como eu ia ficando tão comprometido, que eu não podia sair da minha casa. Se eu sentasse num banco, numa cadeira assim, ó, mas doía tanto, que eu não conseguia ficar parada sem ouvir a palavra. De tanta dor. Aí eu pensei comigo: vão vir na minha casa? Eu já fiz culto para tanta gente. Vão vir me servir, vão vir fazer. Só que não. Porque tem coisas que Deus vai tratar só com você. Tem coisas que Deus não vai colocar pessoas na sua luta. Tem coisas que Deus não vai colocar gente para te emprestar o dinheiro. Tem coisas que Deus não vai permitir a pessoa vir. E é Ele. É da parte dele. Você acha que é o diabo. Você acha que é a pessoa que é ruim. Mas não é. É porque Deus quer escrever uma história com você. Deus quer fazer você gerar o seu fruto. Oh, cantará uma chora, e daí, olha só, eu sempre cuidei de uma congregação local. Aqui, ali, colar. E quando eu vim embora, um dia eu falei: Deus, agora eu acho que eu não sou mais pastora, porque eu não estou no púlpito. Eu não tenho um microfone na minha mão. Eu não tenho uma banda de louvor para me ajudar. Eu não tenho obreiras, eu não tenho mais nada. Eu estou aqui na minha casa. E ele falou assim para mim, porque Deus sempre fala. Amém. Ele falou assim para mim: você tem uma boca. Glória a Deus. Antes você tinha só uma boca, mas agora você tem uma boca profética. Amém. Você tem uma boca profética. Eu te chamei. Glória a Deus. Eu te chamei para dar fruto. Amém. E até agora você deu fruto? Sim, você deu. Mas agora você vai dar outros frutos. Amém. E você vai gerar outras situações e outros frutos para outras pessoas. Amém. Aí eu falei, o Senhor falou assim: comece a gravar uma palavra todo dia. Em casa, sem microfone, sem púlpito, sem Instagram, sem Facebook, sem ninguém te ver. Aí no começo eu comecei a gravar ali. E eu começava assim, com muita dor. Bom dia, eu sou a Bispa Nivalda. Eu não estou pastoreando mais. Como se isso fosse a coisa humana. Eu estou aqui na minha casa. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Só que na verdade, a
palavra era para mim. Porque quem estava precisando ser curada era eu. Amém. Eu estava acostumada a olhar para as pessoas e falar assim, quando morria alguém. Porque é isso que todo pastor fala. É isso que todo mundo fala. O Espírito Santo te consola, irmã. Você perdeu seu filho, né? Você perdeu seu pai, você perdeu seu marido, você perdeu sua mãe. O Espírito Santo te console. É isso que a gente fala, não é? Está na Bíblia. O Espírito Santo consolador. É isso que a gente fala. Agora eu pergunto, quando é você? Eu não queria ouvir isso das pessoas. Eu falava, Senhor, eu não tenho minha mãe. E os natais que eu deixei sem ver minha mãe? Eu não tenho mais a minha mãe, Senhor. Eu cuidei de todo mundo e eu não cuidei tanto. Cuidei da minha mãe. Não vou falar que eu fui uma filha relapsa, ausente, mas eu poderia ter estado mais. Eu poderia, pastor Roseli. Eu poderia, se eu quisesse, se eu me planejasse, se eu me permitisse. Né? E aí, eu falava ali, mas aquela palavra que eu estava pregando, irmãs, era para mim, era para me curar. Eu já era pastora, eu já era bispa. Eu fiquei 6 meses tomando remédio para dormir. E eu sempre olhava para as pessoas para serem curadas da insônia. Só que eu tomando lá, calmante em cima de calmante. Comecei a engordar. Comecei a achar que eu estava feia. Comecei a achar que meu esposo nem gostava de mim mais. Comecei a achar um monte de coisa. Porque o diabo é assim, gente. Mas, pastora, isso acontece com homens e mulheres de Deus? Acontece. Porque a gente está na terra, porque a gente é uma árvore como todo mundo, porque a gente está sujeito, como Tiago diz, né? Que Elias era um homem. Mas por que Elias entrou na caverna? Porque ele era um homem sujeito como nós. Então, às vezes a gente esquece que a gente está na terra. Gente, já não estamos no céu ainda. Um dia nós vamos para o céu. Mas nós ainda estamos na terra. A gente pode pegar Covid. Quem pegou Covid aqui? Agora nós temos que cuidar de novo, hein? Vamos vigiar de novo. Porque o negócio está mudando tudo aí. Então, olha só, a gente toma vacina, fica ruim, fica de cama. Pode acontecer isso. Pode acontecer de não ter o dinheiro para pagar uma conta, de ter uma luz para cortar. Isso pode acontecer. Um filho, você tem ministério na igreja, né? Ou você é uma mãe que sempre educou seu filho. O seu filho pode ter problema, gente. Pode acontecer isso, infelizmente. Então a palavra que eu estava pregando ali, ela era para mim, ela não era para as pessoas. Mas aí foi quando Deus é lindo. Fala assim, Deus é lindo. Deus é lindo. Fala assim, Deus é fofo. Deus é fofo. E demais. Amém? Amém. Aí um dia, eu fiz esse compromisso. Falei, Senhor, eu vou mandar uma palavra todo dia. Desde 2018. Aí um dia uma pessoa, depois que eu já estava bem melhor, estava passando já o meu repouso espiritual. Aí uma moça me chamou e falou assim, Bispo Nivaldo, engraçado. Eu estava orando no monte lá, não sei aonde. Colocaram uma oração lá no WhatsApp na sua voz. Amém. Aí começou a me chamar. Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu recebi a sua palavra. Amém. Eu estava em depressão, olha só. Eu ouvi a palavra que a senhora pregou. Aleluia. Olha, eu sou pastora também. Eu estou sofrendo igualzinho a senhora. Olha, eu estou na frente da igreja, mas eu estou com uma situação muito difícil. Eu comecei a receber. Olha, meu filho está preso, a senhora pode orar por ele. Aí nasceu o comunhão e amor sem fronteiras. Aleluia. Porque antes eu entendia que eu tinha que servir só 4 paredinhas. As igrejas chamavam para pregar. Não, porque eu tenho agenda na igreja que eu estou. Eu tenho agenda na igreja que eu estou. E Deus falou assim, é necessário você entender o seu chamado. É necessário você entender o propósito. É necessário você ser curada. Porque aí você passou pela luta e você foi lembrar, né? Que existem outras pessoas fora da onde o meio onde você vive. E daí, irmãos, foi aonde nasceu esse ministério. Por isso que ele chama Sem Fronteiras. Amém. Então hoje, vou só para falar para você entender. Hoje, como que a gente faz? O inverso do que a gente fazia antes. Primeiro a gente pagava a pastora Roseli toda a dívida da nossa igreja.
se alguém precisasse, a gente ia ajudar. Hoje não. Hoje que tem alguém precisando, a gente fala assim, então pega o nosso aluguel, parte no meio, ajuda a pagar o dele e Deus vai mandar o nosso. Amém. E pergunta para mim o dia que faltou. Amém. Nunca. Glória a Deus. Nunca. Aleluia. Nunca faltou. Amém. E não tem faltado. Sabe por quê? Porque a gente entendeu, eu entendi qual era o propósito que Deus tinha para com a minha vida. Amém. Amém? Eu tinha outras mães para cuidar também. Amém. Eu tinha outras vidas, outros casamentos também. Mas foi necessário para que eu viesse dar o fruto e eu viesse florescer. Primeiro Deus precisava tratar a minha árvore. Amém. E eu vim aqui hoje trazer essa palavra para você. Amém. Aleluia. Eu vim hoje aqui da parte de Deus. Eu sei que eu contei meu testemunho aqui, tentando resumir ele, para você entender que é aquilo que você está passando. Você pode achar que é a sua desgraça. Você pode achar que é para acabar com você. Mas Deus está falando aqui hoje, não é. Não é, porque eu vou curar você. E quando eu curar você, você vai florescer. Aleluia. E você vai florescer como? Pela fé. Porque foi isso que Deus me deu. Fé. Aleluia. Fé. Você está precisando, então é igualzinho a viúva. Faz para você e faz para o outro. Amém. E deu certo. Hoje estou eu aqui para falar para vocês. Amém. Aleluia. Pela fé. E como que eu vou florescer, bispa? Pela palavra. Amém. Você tem uma palavra. Você vai ficar com aquilo que Deus falou para você. Amém. Quando eu estava lá naquele caos, a enfermidade, no luto, e não querendo ver ninguém, não querendo ter telefone, fora das agendas, fora do púlpito, fora de tudo. Nem meu marido queria ver. Porque quando você não está bem, você não quer nada. Sim ou não? Sim. Mulher é assim, a gente tem que estar tudo encaixado. Senão a gente não funciona. E quando eu estava assim, foi onde Deus falou, agora eu vou começar o processo na sua vida. E você vai ser minha plantadora. Aleluia. E hoje eu trago essa palavra para você. Glória a Deus. Enquanto eu estou falando aqui, tem muita gente se identificando com o que eu estou Meu ensinando. Deus. Tem Aleluia. muita mulher aqui sendo curada nas emoções. Eu quero que você já fique de pé já. Aleluia. Já fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, eu não vou ficar falando muito aqui da parte bíblica, da parte teológica, porque eu entendi o que Deus está querendo aqui, é cura. Esse chá é de cura. Esse chá aqui é de libertação, pastora Roseli, pastora Kelly. Esse chá aqui é de cura de almas. Esse chá aqui é de renovo. É renovo, renovo. É nova história. É novos frutos. Você está chorando por coisas passadas. Você está preocupada com o que os outros vão pensar. Você está preocupada com um funcionamento que não é o seu. Você está comprando luta que não é sua. E Deus hoje, nesta noite, está falando. É com você que eu estou tratando. Reserva tempo para você. Você cuida de todo mundo. Reserva tempo para você. Porque uma hora dá uma pane. Quando dá uma pane, aí depois pode ser que não tenha mais volta. Por isso que tem tanta gente afastada da igreja. Por isso que tem gente que não quer nem pastor Roseli, nem vem ministério mais. Por causa disso. Porque cauterizou. Porque o mal veio grande. E a pessoa não entendeu o que estava acontecendo. E a pessoa acabou se estragando por dentro e não querendo mais nada. Por isso tem gente largando o casamento. Por isso tem gente largando o ministério. Tem gente abrindo mão de filhos. Tem um problema? Coloca diante de Deus. A Bíblia fala, entre no seu quarto. Ora em secreto, que o Deus que está em secreto, Ele vai te ouvir. E Deus hoje está falando aqui para cada uma, eu te ouço. Eu te ouço. Eu te ouço. Você vai confessar para Ele, você vai falar igual eu. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, o que eu fiz de errado? Filha, você não fez nada de errado. Você só entrou no ativismo. Mesmo com a minha palavra. Deus está falando hoje aqui, sai do mecanismo. Eu falei para uma irmã, ela tinha tantas dívidas, ela me chamou, eu falei, ó, irmã, deixa eu te falar uma coisa.
Se você aprender que tudo que você precisa está no mundo espiritual. Eu preciso de uma roupa, de uma blusa de fio. Está no mundo espiritual. Pede que Deus dá. Deus usa alguém, Deus dá condição para você pagar. Eu fui comprar um dia um vestido. Na verdade, eu comprei 2 vestidos que eu ia pegar, pastora. Quando eu passei, já estava barato na promoção. Quando eu cheguei no caixa, a moça falou assim: olha, nossa. Gente, resumindo, cada vestido saiu por R$30. Uns vestidos bonitos. Aí ela falou: nossa. Eu falei: moça, mas não está esse preço lá, já estava barato lá. Ela falou: então, entrou na promoção ontem esse daí de novo. Então Deus é Deus de coisa grande, Deus é Deus de coisa pequena. Tudo que você quer está no reino de Deus. Lá você floresce, lá você cresce, lá você dá fruto. Qual é o nosso problema? Querer que a terra corresponda. A terra não vai corresponder. A terra não vai mandar mensagem. A terra não vai te acariciar como você merece. Porque você é uma princesa. Você é uma princesa de Deus. Você é uma querida, você é virtuosa, você está na Bíblia. Mas a terra não vai tratar com a gente como a gente merece. A terra vai olhar a gente como um produto. A terra vai olhar pra gente, vai olhar se a gente tem um corpo bonito, se a gente não tem celulite, se a gente tem peito colocado, não sei o quê. Irmãos, a minha unha estava tão grande e bonita. As pessoas, é colocada. E eu falei: se fosse. Gente, minhas unhas começaram a quebrar, tá um toquinho aqui, ó. Falei pra menina hoje, falei o que fez, eu falei: menina, que coisa. Porque a sociedade se apega em cada coisa, gente. Deus está chamando mulheres cheias do Espírito. Deus está chamando mulheres que frutifiquem, não na carne, mas mulheres que falam: eu tenho uma palavra, Deus me curou, Deus fez comigo e vai fazer com você também. Aleluia, Deus. Eu quero chamar aqui hoje, agora aqui na frente. Pode chamar? Você que, como eu, você precisa desse renovo, porque hoje eu preciso disso. Eu não tive nenhuma vergonha de falar aqui para vocês. Quando eu cheguei na igreja, foi em 93 para 94, quando eu me casei. Como eu disse, eu já fui com uma palavra contrária. Então, meu casamento, meu pai tinha muitas amantes, então a maldição, claro que queria vir para cima da gente, né? E eu cheguei ali, já estava um tempo já na igreja, já estava até na equipe de trabalho. E eu e meu esposo procuramos o nosso líder e falamos assim: a gente está quase para se separar. Ele: imagina, vocês são os melhores discípulos. Imagina, para com isso. Não, pastor, a gente está ruim mesmo. A gente está feio o negócio, está dormindo separado. A gente tem 2 filhas, só tinha 2, né? A gente está para ficar com uma, já está dividindo os filhos já. A gente não tem vergonha de pedir ajuda. Eu sei que hoje está difícil, a gente não pode abrir a vida da gente para todo mundo, mas ainda tem mulheres de Deus. Ainda tem mulheres, ainda tem homens de Deus. E você procura e Deus vai dar. Mas a gente precisa colocar no altar. A gente não pode guardar para a gente. Eu não posso guardar o luto para mim. Eu não posso guardar o desespero para mim. Eu preciso colocar no altar. Como Ana fez. Senhor, eu cansei de pedir. Mas se o Senhor me der, Ele vai ser seu. Aleluia. E Ana me frutificou hoje. Eu quero chamar você aqui. Talvez você está lutando com uma depressão. Mas não importa que você está na igreja. Glória a Deus que você está na igreja e você está denunciando isso na sua vida. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Você que está com problema no casamento, você que está com algum problema ministerial, algum problema com o seu filho. Ou talvez, como eu, o problema é com você mesmo. Como eu disse, eu não estava entendendo porque Deus tinha levado minha mãe. 2 anos depois, 2018, né? 18, 19, 20. Depois de 2 anos que eu fui entender por que Deus tinha levado minha mãe. Hoje eu tenho todas as respostas do porquê. Eu olho para o que está acontecendo na família, eu vejo meus sobrinhos se descaracterizando. Eu falo para o meu esposo: minha mãe não ia aguentar isso. Então, se você tem uma área que você quer receber uma oração, sai do seu lugar e vem aqui. Amém. Pode ser, pode vir. Não importa quantos anos de igreja você tem,
da sua unção. Se você é missionário, se é pastor, se é membro, não importa se você ganha 1.000, 2.000, 300 reais, 15 mil, não importa. Mas o Senhor está falando hoje, você quer frutificar? Você quer florescer? Você vai florescer no meio desse deserto, no meio dessa luta. Então vem desejosa mesmo. O seu coração está batendo forte agora. O seu coração está batendo forte. Tem mulheres aqui que você deseja morrer. Eu também desejei morrer. Eu planejava, eu era uma pastora, eu planejava. Eu falava, hoje eu me jogo no meu sobrado. Hoje eu me jogo. Eu falava para meu marido, amor, eu não vejo a hora de chegar à noite. Ele, amor, que isso? Eu falei, amor, que à noite eu esqueço tudo. A gente apaga a luz e eu não preciso falar com ninguém. Só que Deus não queria isso para a minha vida. Deus queria me usar sem fronteiras. E Deus quer fazer uma obra com você. Põe a mão no seu coração. Comece a orar agora. Comece a falar para Ele. Fala para Ele. Fala, Senhor, é aqui. O meu problema tem nome. Eu não consigo sair do pecado. Não é comigo, é o meu marido, é o meu filho, é o lugar que eu trabalho, é o desemprego. É o meu ministério que eu não consigo, Senhor. Eu estou cansada. Talvez você está com cansaço, uma fadiga, como eu entrei no estresse, meu cabelo caía. Era uma alergia no corpo, tudo estresse, tudo estresse. Tudo estresse emocional. Oi, andarava, chora e canta lamalaias. Oi, andarava, chora e canta lamalava, chora e andalamais. Vou chamar as pastoras aqui, ó, da liderança. Essas mulheres aqui, a pastora Roseli, a pastora Kátia, né? Vem aqui ajudar aqui. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Vamos, coloque as mãos nelas aí. Vamos orar por elas. Cadê o óleo da unção, né? Põe o óleo da unção, porque o óleo da unção, a Bíblia fala que quebra todo o jugo, despedaça. Oi, Ana, Abaxeira, canta lamanais. Oh, Espírito de Deus, nós oramos aqui hoje, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão as mulheres, Pai. Deus de poder, de glória, de graça. Em nome de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre nós o meu Espírito. O Senhor diz nesta noite, eu vou curar vocês, eu vou fazer uma obra na vida de vocês. Vocês vão frutificar, vocês vão
vou frutificar. Eu vou dar meus frutos. Eu vou dar meus frutos. Eu não vou pegar frutos dos outros. Mas eu vou viver a minha experiência. Você vai ver a sua experiência. A sua. Viu? A sua. Você tem uma história, você tem uma vida. Como você chama? Vem aqui. Como é seu nome? Maria, você tem uma história. Você tem uma promessa. Você não depende dos outros. Você depende de Deus. Levanta sua mão. Vem cá. Eu oro, Senhor, na vida dela. Como o Senhor fez na minha vida. Chore e andará manacho. Como o Senhor fez na minha vida, faz na vida dela. Em nome de Jesus. Receba a promessa. Receba. Você vai contar testemunho. Em nome de Jesus, tudo que falar de você, todo chifre colocado na tua vida. Em nome de Jesus. Leva para sua casa hoje. Porque você não viveu em 10 anos, você viveu em 2 anos. Em nome de Jesus. Você vai conseguir coisas que você há muito tempo não conseguiria. Coisas que você está orando. Deus vai colocar nas suas mãos. Em nome de Jesus. Leva para sua casa. Leva para em nome de Jesus. Você vai ver os seus mãos, seu protetor nas suas mãos. Viu? Alegre-se. Você é favorecido. Alegre-se. Não tem vida a ser triste, meu amor. A vida passa tão rápido, minha amiga. Não fica triste com coisas. Deixa aquilo lá. Vai para coisa boa. Vai para coisa boa. Você vai ver, você é uma mulher tão linda. Você vai ver que Deus vai colocar um sorriso no seu rosto. Nesse mal que te assusta, que te assola. Você vai ter o ponto final dele hoje. Fala assim, acabou. Acabou. Em nome de Jesus. Amém? Quem ainda não recebeu oração? Quem não recebeu oração? Vem aqui. Seu nome de Jesus. Cadê meu olho aqui? Meu olho. Pega para mim, querido. Pega para cá. Aleluia, Jesus. Anjo, Senhor das glórias. Espírito Santo de Deus. Toda palavra contrária para os ouvidos dela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aquilo que ela precisa, Senhor, sua promessa. Meu Deus, em nome de Jesus, confia na vida dela, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem uma história para escrever com ela também. Faz ela frutificar esse ano ainda. Não vai dar 31 de dezembro sem que Deus te dê um sinal de favor dele na sua vida. Em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, manifesta na minha vida. Esse ano ainda. Fala, esse ano ainda. Eu vou dar testemunho. Em nome de Jesus. Leva para sua casa. Já está na sua mão. Já está escrito. Sabia? Já está escrito já. Só você pensar. Vai lá. Quem é uma revelação aqui? Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Você quer? Você quer mesmo? Você quer a alma de Deus? Tem certeza? Você vai lutar para isso? Está lutando? Não vai desistir? Então levanta as mãos. Vamos ver o quanto você levanta. Está com dor no braço? Não? Então levanta. Fala assim, eu recebo. Em nome de Jesus. Os meus frutos. Fala assim, Satanás. Tudo que você roubou, você não roubará mais. Porque eu tenho uma palavra que eu fui chamado para florescer e para frutificar. Fala assim, os frutos já estão nas mãos. Vai lá. Vem. Cadê os pastores aqui? Quem é a liderança daqui? É pastora? Vem. Tem mais? Ela é obreira? Vem cá. Na direção das mulheres ali. A pastora Kelly. São vocês três? Fica aqui. Vira para mim. Ó, o que eu ministrei aqui vocês ouviram. Vocês também têm parte. Lembra o que Neemias falou? Neemias falou para o inimigo. Vocês não têm parte e não têm direito nem memorial em Jerusalém. Foi para o inimigo. Mas vocês não, vocês têm parte.
Você tem direito. E você tem um memorial em Jerusalém. O que a irmã deseja do Senhor, Deus vai colocar na sua, porque você cuida dos outros. Deus vai pôr na sua irmã. Fala assim, Deus vai pôr na minha. Fala assim, Deus é Deus. Ele sabe quem eu sou. A pastora Roseli, pastora, a senhora pastoreia. A senhora cuida de vidas. Quando tem gente dormindo, a pastora está lá. Fala assim, em nome de Jesus, eu tenho uma promessa. Fala, Senhor, eu também sou tua filha. Eu também preciso. Mas eu preciso dessa palavra. Eu preciso florescer. Eu preciso frutificar nas áreas que ainda faltam. Então receba, 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 receba. Receba do Senhor, aleluia. Eu te mandei eu ser forte e corajosa. Ser forte e corajosa. O Senhor está dizendo, Ele vai mandar muitas pessoas aqui totalmente feridas para a pastora ajudar. Esse rebanho vai crescer muito. Vai crescer muito. E eu, quando eu estava começando a pregar, o Senhor falava, desce o primeiro chá, nem vai ser aqui. Fala assim, eu também tenho promessa. Fala assim, Senhor, eu também sou tua filha. E as minhas áreas também vão funcionar. Porque eu fui chamada para viver esse propósito. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, com autoridade, representante desse lugar no dia de hoje, eu oro, Senhor, e seja colocada essa unção, seja colocado sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo, pastora Keila, gigantes que você nem vai precisar lutar, porque Deus vai colocar na sua mão, caidinho, morto, com a cabeça cortada, para você ver quem é Deus na sua vida. Que operando Ele ninguém pode impedir. E o Senhor fala para você coisas que você não pediu. Coisas que você não pediu. Você falou, nem vou pedir mais. Mas Deus falou, eu não me esqueci de nenhuma delas. E no tempo oportuno, guarda a visão. Como Abacuque. Vai para a torre de vigia, guarda a visão. Porque no tempo oportuno, todo mundo vai saber o que eu vou fazer. Tá bom? Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus. Fique de pé. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as mãos e fala assim. Em nome de Jesus. Eu estou aqui hoje. Debaixo da palavra. Fui chamada para florescer e frutificar. Fala assim, inimigo. Vocês perderam. Porque o Senhor me curou, me resgatou, e hoje me confirmou na palavra que eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Amém? E eu quero agradecer, pastora, pode vir, quero agradecer a oportunidade. Tá bom? Me perdoe alguma coisa, me perdoe o tempo.